gravar um pedacinho aqui. Bom, meu nome é Clóvis, né? Conheci a professora Roberta através do professor Genésio, que é o embaixador da Campus. O ano passado, esse ano vocês não foram, né, para Campus, né? Campus para, né? Aí no próximo O ano que vem tem, isso. Vai ter 2025, 2026, vocês já estão convidados, né? Vamos conseguir ônibus, a gente vai levar o máximo de alunos aqui possível, tá? Vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre mineração de dados, né? Um estudo de caso aplicado a cidades inteligentes, né? Recife é uma cidade inteligente, está no ranking 21, né? A gente sabe que no Brasil são mais de 5 mil municípios, a gente está na 21ª posição. Não é uma posição que a gente gostaria de estar, queria estar entre os 10, mas tem uma oportunidade aí, né? Sempre que tem um problema, tem uma ou mais oportunidades, são os desafios que a gente tem na cidade para resolver, tá? Mas para a gente resolver esses desafios, como eu falei com a turma anterior, a gente precisa de projetos, tá? Alguém está desenvolvendo algum projeto aí na disciplina? Alguém? Tem alguém? Não? Ainda conversando a iniciar um projeto sobre as ADS. Sobre as ADS, pronto. Está vinculado também, tá? E esses projetos, foi? A gente do primeiro ano vai em projeto prático, fazendo um site, usando CSS e HTML. Isso, massa, CSS, HTML, JavaScript, ótimo. Então, ó, qual é a ideia, tá? Esses projetos que vocês desenvolvem nas disciplinas, eles têm um potencial de se tornar uma startup. Mas isso vai depender de quem? Do professor em si, da professora? Não. Vai depender da equipe, tá? Da colaboração de vocês, do trabalho de vocês e da dedicação de vocês em transformar esse projeto, quem sabe mais na frente, ele se tornar uma startup. Eu tive vários ex-alunos meus da ETE do Curso Digital e da ETE Cícero Dias que conseguiram, né, transformar os seus projetos em startup. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso daqui a pouco, tá? Mas quem sou eu, né? Então, tem algum ex-aluno meu aqui? Acho que não, né? Todo mundo é nível técnico, médio? Todos? Beleza. Então, eu sou pai do Davi, de 11 anos, Maria, de 6, Belinha, tem 4 aninhos, e Benjamin. E essa aqui é minha esposa, Luciana. Tá? Então, primeiro de tudo aí, eu tenho essa família, graças a Deus, e 4 filhos. O meu de 11 anos, ó, alguém gosta de desenhar? Alguém gosta de desenhar aqui? Olha aí. Quem gosta de desenhar, Davi, ele gosta também de desenhar. Atrás dele tem um desenho, ó, tá vendo lá na parede? O desenho lá. Quem sabe qual é aquele desenho ali? Isso. E aqui ele gosta de desenhar Sonic e Homem-Aranha. Alguém gosta do Homem-Aranha aqui? Pronto. Gosta? Pronto. Gosta do Sonic? Pronto. Aí Davi chegou pra mim e disse: papai, eu quero desenhar. Eu estou acompanhando o canal de Arte Rodrigues, né? O Arte Rodrigues. Bom dia. Aí, alguém já conhece esse canal, Arte Rodrigues? Não? Quem gosta de desenhar é um bom canal, tá? É considerado o melhor canal de desenho do Brasil. Arte Rodrigues. Fica a dica aí. Aí ele começou a desenhar, só que ele achava que o desenho dele, ó, era um desenho muito fraquinho, né? Muito ruim. Eu já fiz desenho técnico na escola técnica no Cefet, que agora é o IF, né? Era Cefet do Recife, lá do ladinho ali do quartel, né, do Exército e da Universidade Federal. Aí eu disse pra ele: papai, quando a gente tá começando é mão livre que a gente chama. É mão livre, a gente vai errar mesmo, é normal. Aí eu peguei e comprei pra ele alguns lápis com a pigmentação melhor, né? Que é aquele soft. Já ouviram falar? Soft. É um lápis melhorzinho, né? Aí os desenhos dele já melhorou, tá? E agora ele consegue desenhar só olhando. Antes ele precisava de um esboço, né? De uma referência. Agora não, ele olhando, ó, ele já consegue fazer o desenho. Então ele já está no nível melhor, tá? Mas vamos lá, ó. Eu falei sobre isso para despertar em vocês a criatividade. Independente da área que vocês vão estar atuando, vocês precisam de criatividade. Seja na área de computação, de educação, inovação, empreendedorismo, todas essas áreas vocês precisam de criatividade e trabalho em equipe, tá? Colaboração. Então, um pouquinho do meu currículo aí, eu sou cientista de dados, né? Trabalho com ciência de dados já há algum tempo, sistemas inteligentes.
que é a área de inteligência artificial. Sou graduado em gestão de tecnologia da informação, mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, passei um ano no doutorado, estou voltando agora, possivelmente ano que vem, para o doutorado profissional. Também tirei uma certificação relevante aí, que foi na universidade lá de Harvard. Todo mundo conhece a Universidade de Harvard? Aí eu tenho uma boa notícia aí para vocês. Quem gostaria de ter um certificado pela Universidade de Harvard? Quem gostaria? Você consegue, anota aí, alguém quer, vai ter que anotar, tá? Ou no celular, ou na caneta, ó. Letra E de escola, D de dado e X de UX. EDX é o nome da plataforma. É o quê? EDX. E de escola, D de dado e X de X. EDX é a plataforma online onde vocês conseguem tirar certificações pela Universidade do MIT, Stanford, Harvard e outras universidades relevantes globais, tá? Bem conhecidas. Então, como é que você consegue? Você entra na plataforma, faz um cadastro com seu Gmail, por exemplo, coloca seus dados direitinho e escolhe um curso que você quer fazer. Um curso de Python, um curso de JavaScript, um curso básico de linguagem de programação com alguma tecnologia. Oi. Mas ele é todo inglês ou? Olha, boa pergunta. Ó. A plataforma já tem alguns cursos em português, tá? A grande maioria ainda é em inglês. Como é uma plataforma global, né? Então, as primeiras universidades foram de lá nos Estados Unidos. Então, a grande maioria do conteúdo é em inglês. Mas vocês conseguem traduzir, tá? Dá para fazer a tradução e dá para acompanhar. É totalmente gratuito. A única coisa que vocês pagam é o certificado. Para você ter o certificado final, aí você paga uma taxa. Beleza? Mas todo o conteúdo é gratuito. Fica a dica aí para vocês. Mas aí o que eu faço, né? Quem sou eu? Vocês viram ali que eu sou pai com 4 filhos, né? Casado. E o que eu faço? Eu trabalho com disrupção. Vocês já ouviram falar nesse termo? Disrupção? Não? Disrupção é trabalho de sensibilização em instituições, empresas e fundações, ONGs. Estou inaugurando uma ONG lá no Ibura amanhã. Alguém do Ibura aqui? Tem alguém do Ibura? 1, 2, 3. Então, com Paz Ibura, amanhã de manhã, às 9 da manhã, a gente vai ter o primeiro hackathon de inclusão e diversidade em periferia. Tá? Aí a gente vai fazer lá no Compaz Ibura, que é para trabalhar sábado e domingo lá, desenvolvendo projetos que estejam ligados com cidades inteligentes, né? Para resolver projetos de impacto social, né? Resolver problemas da periferia. Primeiro colocado vai ganhar 2.000, segundo colocado vai ganhar R$1.000 e o terceiro colocado vai ganhar R$500. Beleza? Então, disrupção é isso. Eu consigo conectar vocês, alunos de uma instituição, com outras instituições, com outros eventos que acontecem extra IF e você consegue ainda participar e correr esse risco bom, né? Que é ganhar prêmios. Inovação, transformação, ó, ciência de dados é a minha praia, né? Quem gosta de ciência de dados aqui? Quem pretende trabalhar nessa área? Massa. Eu sou um professor interinstitucional, né? Além de estar na Federal como aluno, eu também estou em outras instituições como professor, né, e pesquisador, que é a UNIT e a UNFG, e também algumas outras dando palestra, né, como aqui o IF e outras instituições, Uninasal também. Aprendizagem de máquina e análise preditiva é o que eu gosto de fazer, beleza? Isso aí são algumas marcas que eu já passei. Aqui ainda eu continuo na UNFG, na Federal estou voltando agora para o doutorado, né, como aluno doutorado profissional no ano que vem. Grupo de Ciência de Dados, primeiro Congresso Brasileiro, ou melhor, a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Software, apresentando artigo científico. Já passei pela ITE Ponto Digital 4 anos. Cícero Dias já passei 1 ano e alguns meses lá, como professor e depois coordenador. E fica o Work, ó, é lá no Porto Digital,
Alguém tem vontade de conhecer o prédio do Porto Digital? Alguém já foi? Alguém já foi lá no prédio, conhecer algumas empresas? Já foi, né? Tem vários prédios, é aquele prédio principal da empresa lá. No centro, isso. Alguém já foi na Softex, que também é lá pertinho da Praça do Arsenal, pertinho do Marco Zero? Não? Bom, eu combinei com a professora Renata, ou melhor, a professora Roberta. A gente vai tentar levar vocês para fazer a visita técnica lá, beleza? Para conhecer. Sociedade Brasileira de Computação, como vocês estão estudando computação, vocês alunos podem se inscrever na SBC. SBC é a Sociedade Brasileira de Computação. Você se inscreve lá como aluno e você ganha vários benefícios, tá? Congresso, artigos, revistas, tudo atualizado, que é interessante para a carreira de vocês. Tem o ecossistema Anima e o grupo Tiradentes, onde eu estou atualmente trabalhando como professor mestre na área. Então, mentoria, hackathon, espaço 360 na campus, tudo isso são eventos que ocorrem aqui na nossa região que vocês podem participar de forma gratuita, né? Inclusive o hackathon do Porto de Suape, que vai ter o ano que vem de novo. Cada trilha eles oferecem lá um prêmio de R$5.000 para o primeiro colocado. Tá? Esse ano foram 3 trilhas, eles deram R$15.000 em premiação. Com tudo pago, transporte, ida e volta, café da manhã, almoço, lanche, né? Então, é um ótimo evento para vocês participarem. Outra coisa interessante, ó, dependendo do seu projeto de disciplina, que vocês fazem aqui nas disciplinas, isso pode ter um potencial, né? Que a gente chama de projeto de semente, pode ter o potencial de se tornar uma startup e você pode levar o ano que vem lá para campus, na Arena Pernambuco, e ser uma das 70 startups no espaço 360, tá? Ou levar para a maratona de negócio, porque na maratona de negócio você tem a oportunidade de melhorar o seu projeto e receber feedbacks ali de vários investidores que estão na banca, beleza? Além de tudo isso, ó, eu tenho 6 livros na área de dados, para quem gosta da área de dados eu recomendo, porque eu percebi que nas bibliotecas universitárias tem um déficit muito grande de livros interessantes e importantes aí na área de dados. Então eu escrevi esse livro, esse outro aqui, ó, de aprendizagem de máquina, esse outro aqui, que é Storytelling com dados, você contar a história com dados, tá? E aí tem um Linktree ali e tem uma área. Mas, independente disso, o que eu gosto de fazer mesmo é o que eu estou fazendo agora, né? Que é transformar a vida dos meus alunos, tá? Através de quê? Projetos, editais públicos, editais privados e conectar pessoas, tá? Não adianta tecnologia se a gente não tiver as pessoas para estar fomentando o empreendedorismo e a inovação dentro dos espaços educacionais. E aí, mais um grupo de alunos, ó. Aí tem a representante da turma, isso aqui já é da UniFG Piedade, isso aqui são meus alunos da UNIT, em um laboratório de IoT. Aí possivelmente vai sair projetos aí interessantes, né? Futuramente pode sair um robô, pode criar um robô aqui, a gente está estudando as possibilidades de criar um robô, uma área de robótica na instituição. Oi? Quem sabe, né? E aí, ó, tudo isso são espaços que acabam ficando ociosos, né? Com certeza aqui tem várias salas de aula que ficam ociosas, né? Não tem uso. Vocês podem usar esses espaços para criar coisas, tá? Então, quando você cria algum projeto interessante, possa ser que você consiga algum edital público. Por exemplo, dia 25 de novembro agora, a gente tem um edital público da FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, que está disponibilizando lá um valor de 1.200.000, 1.200.097, quase 1.300.000, para as instituições que tiver projeto com os alunos, fomentando projetos de inovação e de impacto social, beleza? Então é esse dinheiro que está lá parado e precisa do seu projeto, do meu projeto, do nosso projeto, para tirar ele da conta pública, né, do fundo Inovar, e
para minha conta, para sua conta e para a conta do projeto, né? Porque você consegue também comprar equipamentos, tá? Consegue comprar computador, consegue comprar tablet, celular e outros dispositivos que vocês precisam, tá? Esse daqui, ó, é o Alisson. Ele era arquiteto, né? Ainda é, né? Porque ele continua com o CREA dele, né? Ele continua sendo arquiteto, mas ele praticamente saiu dessa área, tá? Só esporadicamente agora que ele faz algum serviço como arquiteto e ele trabalha como UX e UI. Já ouviram falar nessa profissão? UX? Ele é design, ele trabalha como design e ele faz sites, portais, tá? Toda aquela parte de interação, de navegação do site, ele que faz. E ele dá algumas palestras, tá? Ele foi meu aluno lá da ETS Cícero Dias e hoje ele é palestrante e trabalha nessa área com alguns projetos de design, beleza? Então isso aqui é uma palestra lá, um workshop que ele deu lá na UniFG Piedade. E também eu gosto de almoçar com os alunos, né? Então, quem quiser tomar um café comigo depois de almoçar, ó, eu gosto de almoçar com os alunos porque é o momento que a gente troca ideias, tá? Sobre projetos. Não necessariamente dentro da sala de aula, né? E na sala de aula fica aquele negócio, né? O tempo da aula, o conteúdo, aquela correria e acaba não dando tempo de conversar tanto sobre os projetos, né? Mas nesses momentos, ó, a gente consegue trocar algumas ideias interessantes. Além de comer, né? A gente também toma um café aí e troca essas ideias interessantes. Isso aqui é Diego. Diego é um ex-aluno meu que trabalha já com projetos internacionais. Consegui conectar ele com um cliente lá da Inglaterra. Como ele é inglês avançado, tem alguém aí bom no inglês? Olha, quem for bom no inglês, ó, você consegue trabalhar daqui para a empresa da Inglaterra, da Alemanha, da França e outros países. A França eles gostam mais de manter o francês, mas em projetos internacionais é obrigado todo mundo a trabalhar com inglês, tá? Então, ó, Diego, ele foi aluno meu do curso técnico lá da ETE do Porto Digital e já está trabalhando como palestrante aí também, né? Nas horas vagas da treinamento e trabalha com front-end, tá? Mas o bate-papo da gente hoje vai ser sobre o quê? Vai ser sobre mineração de dados. E o objetivo é prever acidentes graves no Recife, tá? Como é que eu faço uma análise preditiva? Alguém já fez alguma análise preditiva? Já viu como é? Algum vídeo? Alguém já viu? Como é que funciona uma análise preditiva? Não? Então, eu quero prever acidentes graves no Recife. Como é que eu vou fazer esse negócio acontecer? Eu preciso de dados. E os dados estão lá nos Dados Recife. Ó. Existe um portal de dados abertos chamado Dados Recife, onde eu tenho dados de acidentes de trânsito. E esses dados vêm através de registro de multas, por exemplo, e também dados de vídeo, né? Onde tem câmeras de monitoramento que conseguem captar e gravar ali acidentes de trânsito. Uma questão que a gente tinha muito forte na hora dessa pesquisa aqui foi a palavra e o verbo evitar. A gente ficou em dúvida ali, aí eu disse, não, a gente não vai evitar porque a gente não é o gestor público, né? A gente não é o prefeito. O prefeito que tem a autonomia de conseguir evitar, né? Ele que vai deslocar as equipes para tentar evitar esses acidentes. Mas a gente vai conseguir prever. Então, as cidades precisam de sistemas inteligentes para prever coisas. Prever, por exemplo, um trânsito que vai engarrafar, né, a partir de um acidente. Então, quando eu estava vindo para cá, eu moro em Prazeres, tem alguém em Prazeres aqui? De Prazeres para cá, né? Eu estava vindo, tinha um caminhão atravessado, colocando um carro lá, que eu acho que tinha batido ou quebrado, não sei, em cima. E o caminhão estava atravessado ali, do ladinho do Arcomix ali, né? Aí trava tudo, né? Caminhão atravessado ali. Então o trânsito de Prazeres já não é fácil, né? Imagina com um caminhão atravessado. Então existem situações de emergência, mas existem situações que podem ser evitadas, né? Por exemplo, carga e descarga. Tem que ter um horário, feito lá no Recife, né? Lá no Recife tem um horário que o pessoal gosta de fazer a carga e descarga. Mesmo assim, no centro do Recife ainda continua sendo considerado o lugar onde tem mais acidentes graves aqui na região. Eu vou mostrar para vocês. Os acidentes, ó,
tem um alto custo para a sociedade, né? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? Porque tem que deslocar bombeiro, ou SAMU, enfim, para a via, né? Além da pessoa ter uma perda da qualidade de vida, né? A pessoa pode ficar mutilada, pode ficar cadeirante e pode ser por um tempo temporário ou definitivo, né? Que é a situação mais grave. Só para vocês terem uma ideia de custo, ó, isso custa em torno de 500 bilhões de dólares, segundo a OMS, tá? É muito dinheiro que vai para o ralo, tá? E esse dinheiro que está sendo gasto em acidentes graves, né, inclusive nos hospitais, serve boa parte para a recuperação, né, e reabilitação do cidadão que sofreu o acidente, mas boa parte aí é perdida porque uma equipe foi deslocada e acabou não fazendo atendimento, outra equipe foi e conseguiu fazer o atendimento. Então aquela ambulância estava naquele atendimento, naquela ocorrência, acabou se deslocando desnecessariamente. Então isso é um problema de planejamento, né? E um problema sério. E aí o objetivo da gente era identificar e tentar antecipar essa gravidade desse acidente grave. E aí alguns acidentes aqui para vocês, ó. Já viram o que aconteceu aí em alguns túneis? Esse estudo aqui foi de 2019, que a gente está aprimorando de 2019 para cá. Então, desde 2019, antes da pandemia, né, que 2020 explodiu a pandemia, já tinha esses acidentes, tá? Inclusive, quando a gente estava começando esse estudo, uma disciplina lá de mineração de dados no doutorado, junto com a equipe lá, a gente viu que aconteceu um acidente com 3 amigas, né? Elas estavam em alguma festa e saíram de manhã, né, dessa festa para ir para casa e entrou em um túnel alagado. Alguém lembra disso? Não. Faz uns anos? Faz 4, 5 anos já faz isso, né? Foi em 2019. E uma das amigas que tentou salvar a outra acabou morrendo afogada, tá? Aí esse foi um dos casos que pegou repercussão na época, né? Porque ficou a briga da CTTU, que é a Autarquia de Trânsito do Recife, a imprensa em cima, né? Para ver se estava sinalizado o túnel ou não. Então toda vez que a gente vê algum tipo de acidente em túnel, ou de uma forma geral no Recife, a gente vai ter o guarda, né? E a figura lá da CTTU, que é a Autarquia de Trânsito, e eles que fazem o registro que a gente precisa para depois consultar os dados, tá? Esse aqui é no Pina, ó. Alguém já viu esse túnel aqui? Lá do Pina, pertinho ali do Rio Mar. Então, choveu, ó, alagou tudo. Alguém passa por isso no seu bairro? Quando chove, alaga tudo? Alguém passa? Algumas pessoas. Oi? Acontece, né? Sou de prazer, de prazer. Você soube que não foi ano passado. Aqui já teve um alagamento na Calvinhos, no bairro. Pronto, eu moro lá. Eu alagamento lá. Cheio. Perdeu tudo? Não, eu minha casa não é lugar alto, mas já foi vários terrenos da minha família. Então, além dos acidentes, ainda tem essa questão da perda dos seus bens, né? Alguém lembra dessa senhora aqui, ó? Uma mulher de 81 anos, uma idosa de 81 anos. Alguém lembra? Num túnel ali na entrada do Jordão, né? Pertinho do aeroporto. O carro dela capotou, né? Ela perdeu o controle e acabou morrendo afogada aqui, infelizmente. E aí o objetivo da gente é prever, ó. Isso eu estou falando de casos antes da pandemia, né? Da pandemia, um pouquinho no começo. Mas o que foi que aconteceu da pandemia para cá? O aumento significativo de moto. Alguém tem moto aqui ou pretende ter? Moto? Vai. Pronto. Quem pretende ter moto, ó, cuidado, né? Porque, ó, 77% já. Em 2019 era 31%, tá? Quando a gente fez esse estudo. 77% dos atendimentos dos bombeiros em Pernambuco já é direcionado a atender motociclista. Então, é um número alto e é uma epidemia, né, de acidentes de moto. Quem é o
responsável de tentar realizar ou identificar essas melhorias, tá? É o prefeito, é o gestor público, o prefeito, a prefeita. Mas nós, como sociedade civil, a gente pode fazer algum projeto que melhore essa situação, tá? Para isso, ó, existe uma metodologia no curso de análise de formação de analista de dados. Eu passo essa metodologia passo a passo para os meus alunos e ensino como extrair os dados e fazer uma análise preditiva, tá? Mas basicamente você vai pegar dados públicos, dados abertos, você vai fazer um pré-processamento usando uma linguagem de programação como o Python, por exemplo. Você faz a mineração usando algumas bibliotecas, organiza, gera resultados que vai gerar informação e conhecimento. E aí essa informação, esse conhecimento serve para quê, né? Para a gente gerar um mapa de calor, para identificar os pontos onde tem mais acidentes, por exemplo, quais são os tipos de acidente e qual o horário que tem mais acidentes. Então, nesse estudo, por exemplo, a gente descobriu que no centro do Recife é onde tem mais acidentes graves. E a gente descobriu também que a faixa etária, né, dos acidentes, de 77% ali, a grande maioria acontece, mais de 50% acontece com um cidadão que tem 46 anos. Aí, que estranho, né? 46 anos, por quê? Um motociclista, 46 anos. Aí a gente foi investigar e a gente está nesse processo para entender, né? Será que é um registro errado? Estão colocando uma idade lá aleatória, 46, ou isso de fato está acontecendo? Aí a gente descobriu que a maioria dos Ubers, moto, tem essa faixa etária, né? De 40 a 50 lá cadastrado. Aí ele dá uma média para a gente de 46 anos, beleza? Mas tem outros também. Nesse mapa aqui, ó, eu estou com um ranking das cidades consideradas cidades inteligentes, tá? Aqui é da posição de 1 a 10 e no Nordeste, a única cidade considerada inteligente atualmente dentro dessa posição de 10 é Salvador, que está em 10º colocado. Em primeiro lugar, Florianópolis. Segundo lugar, Vitória, do Espírito Santo. São Paulo, quase empatado com Curitiba, que está em 4º. Niterói, Balneário Camboriú, São Caetano do Sul, Belo Horizonte e Barueri, São Paulo. Em 10ª posição está Salvador, beleza? A gente já esteve na frente de Salvador, mas alguma coisa aconteceu que Salvador passou e agora a gente está em 21º, tá? A fonte desses dados, ó, é um dado atualizado, novinho, saiu esse mês inclusive, tá nesse link aqui que depois eu vou passar essa apresentação para vocês, beleza? Ó, fonte de dados, ó. Esses dados aqui, nesses links, vocês conseguem replicar o estudo que eu fiz. Então eu fiz esse estudo em 2019 e os meus alunos lá da Unip replicaram esse estudo, fizeram o passo a passo que eu passei para eles e eles conseguiram descobrir coisas novas, tá? A ideia é descobrir sempre coisas novas, com dados novos você consegue descobrir novos comportamentos. Então, no pré-processamento, quando a gente pega um dado público, a gente vai consolidar esses dados para ver se tem alguma coisa inconsistente. A gente vai buscar novas informações da nuvem, por exemplo, no nosso caso. Buscar os equipamentos de monitoramento, buscar histórico de velocidade, identificar a quantidade de semáforos e inserir informações sobre data, né? A gente queria saber se era próximo ao feriado ou não. Aqueles semáforos que estão rodando em celular inteligente faz parte desse processo? Faz. Quanto mais semáforos inteligentes, melhor. Porque ele evita, inclusive, o gargalo do engarrafamento, né? Se a via está livre e pode abrir o sinal, ele automaticamente já libera. Ele não fica naquela história da programação, né? A gente tem um sinal aqui, né, do lado da UPA, né? Que ele é 3 segundos, né? No instante ele fecha. Então isso é um semáforo que não é um semáforo inteligente. Ele acaba retendo o trânsito ali. A ideia do semáforo inteligente é justamente ele funcionar de acordo com o fluxo, né?
ideia. Então, dados sobre acidente. Ó. Basicamente, quando você vai lá nos dados específicos, aqui tem o bairro que aconteceu o acidente, se foi no centro, se foi no Ibura, se foi no Pina, se foi em Boa Viagem, a data, o turno, se foi manhã, tarde, noite, matutino, madrugada, e se o acidente é potencialmente grave, né? A gente classificou o acidente potencialmente grave se envolve uma vítima fatal, né? Se tem uma motocicleta envolvida, possivelmente é um acidente grave, né? Porque caiu da moto, você não tem uma lataria para lhe proteger, né? Você caiu, já vai se ralar e, infelizmente, já é classificado como um acidente grave, né? Por mais que você esteja numa baixa velocidade. Se você bater a cabeça no meio-fio, por exemplo, já tem um risco sério de ser um acidente fatal. Aí tem os dados da Inurb, ó, de arborização, até a questão de poste. Ó. Poste não é com a Neo Energia, não é com a Celp, tá? No Recife é com a Inurb. E projetos especiais, e terraplanagem também. Fora outras coisas, ó, macro drenagem, muitas outras coisas. A gente organizou esses dados e classificou ele a cada 10 km, de 0 a 10, de 11 a 20, até acima de 100 km por hora. E depois a gente pegou, foi fazer um trabalho de contar os semáforos. A gente queria saber quantos semáforos tinham por rua, para ver se isso influenciava. Quer ver um outro dado interessante? Dados sobre a média pluviométrica, né? Se a sua rua alaga ou se o túnel enche de água, o que é que vai acontecer? O acidente vai ser potencialmente grave. E também datas de feriado. Se é próximo ao feriado, também aumenta o fluxo de carro, né? As pessoas estão querendo ir para a praia, para o sítio, enfim, está viajando, então aumenta a quantidade de carros na via potencialmente, beleza? Quantidade de dados que a gente leu, total de 39 mil registros, 381, então foram vários acidentes, né? Mais de 39 mil, e 9.483 acidentes potencialmente foram graves. Esse foi o nosso tamanho do nosso dado. E aí alguns tipos de análise ó, que a gente usou, ó, correlação, árvore de decisão, indução de regras e regressão logística, tá? Esses tipos de análise vocês provavelmente vão aprender lá no ensino superior, tá? Quando vocês chegarem lá, a gente ensina passo a passo. Mas a ideia desses tipos de análise é justamente a gente verificar a precisão das informações que ali estão. Então, a gente viu algumas coisas importantes, como a questão da velocidade. Realmente, a velocidade impacta num acidente grave, mas não necessariamente só a velocidade. Tem vezes que a pessoa vem numa velocidade baixa e vem outro com uma velocidade superior e acaba causando um acidente grave, tá? Que é a história do engavetamento, né? O carro batendo atrás do outro. 24% da base dos dados possui acidentes graves. A gente descobriu esses mais de 38 mil aí acidentes, que 24% tem acidentes graves, tá? E a gente usou essa técnica aqui, ó, de árvore de decisão. Essa técnica aqui é uma técnica de inteligência artificial para você descobrir se é verdadeiro ou falso, se é positivo, se é negativo. E isso ajuda a fazer a classificação dos dados. Velocidade mais alta e a quantidade de semáforos também podem ser decisivos. O maior número de veículos envolvidos no acidente também aumenta a chance de um acidente ser grave, né? Quanto mais veículos envolvidos, também aumenta a chance. E o turno noturno, né? Diminui a visibilidade. A gente já tinha essa hipótese e a gente descobriu lá nos dados que realmente isso acontece. Combinação dos veículos lentos com veículos superiores em velocidade também, né? Você vem numa via é 80 km por hora, aí outra via é 20 e tem um radar. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai frear bruscamente, aí quem vem atrás acaba batendo. Beleza? Então, ó, a gente induziu algumas regras para finalizar. A gente colocou os turnos que a gente queria verificar. Aí a gente colocou condição 1, condição 2, condição 3 e condição 4.
a cobertura dos dados, ó, e o percentual de assertividade do nosso modelo. E aí a gente descobriu que a gente poderia também usar rede neural e regressão logística para a gente validar e avaliar. Isso daqui é uma curva ROC. Alguém já ouviu falar em curva ROC? Nem eu tinha ouvido falar até chegar no mestrado. Quando eu cheguei no mestrado que eu ouvi falar desse negócio, aí eu fui estudar, né? A curva ROC é um gráfico estatístico para a gente verificar a taxa de falso positivo e de verdadeiro positivo. Tá? A gente queria saber a taxa de assertividade e aí a gente começou a fazer correlação até chegar na discussão dos resultados. O fator da presença de variáveis, o turno e a árvore de decisão ajudou na questão da indução de regras. Regressão logística é uma técnica também que a gente usou, mas o nosso trabalho não é perfeito, né? Nenhum trabalho é 100% perfeito. Então tem algumas ameaças à validade, que é a quantidade de dados insuficiente, a gente poderia ter mais dados, e também as variáveis não foi a mais importante encontradas na revisão da literatura, ou seja, em livros, tá? Conclusão do trabalho, ó, a gente começa a sugerir aqui algumas coisas para o gestor público, colocar mais semáforos, colocar mais sensores e ajudar nessa questão de semáforos inteligentes, né, que o colega comentou lá mais cedo, tá? Isso realmente ajuda a tomada de decisão de quem está trabalhando com o planejamento do trânsito da cidade. E também a gente descobriu que o tempo médio de resposta do bombeiro é mais rápido do que o SAMU, tá? Talvez seja porque seja o treinamento, a quantidade de ambulâncias e outras coisas também a gente descobriu relacionado a esse tempo médio de resposta. E aí a gente faz uma série de recomendações, tá? E eu quero encerrar com uma frase aqui, né? Tem duas frases aqui, uma delas é de Steve Jobs. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E uma outra é de Albert Einstein. É durante a crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Beleza?